Boa noite, meu nome é Natiele e nós vamos falar sobre planejamento em unidades da informação, diagnóstico organizacional de uma biblioteca do Instituto Federal do Ceará. O artigo é dividido em 5 partes e vou falar das 3 primeiras. Para se iniciar o processo de planejamento de atividades, produtos e serviços de uma unidade de informação, é indispensável que se conheça todos os aspectos que a envolvem. Boa noite, meu nome é Natiele e nós vamos falar sobre o planejamento de unidades de informação, diagnóstico organizacional de uma biblioteca do Instituto Federal do Ceará. O artigo é dividido em 5 partes, vou falar das 3 primeiras. Para se iniciar o processo de planejamento de atividades, produtos e serviços de uma unidade de informação, é indispensável que se conheça todos os aspectos que a envolvam, sejam eles relacionados à estrutura física, aos recursos humanos ou ao acervo disponibilizado. Porque como vamos trabalhar com planejamento de atividades sem conhecê-las? A elaboração de um plano de trabalho eficiente baseia-se na realidade da instituição, em suas limitações e potencialidades, com ações prioritárias e soluções viáveis para os problemas existentes. Para podermos fazer esse processo, é necessário fazer a realização de um diagnóstico organizacional. A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, utilizando o campus de Iguatu, não faz planejamento de suas ações, sendo necessária, então, uma ferramenta para mudar isso. Diante do exposto, o artigo tem como objetivo realizar um diagnóstico organizacional da biblioteca do IFSC Campus de Iguatu, que poderá disponibilizar a posterior elaboração de um plano de trabalho da instituição. Para isso, então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica da literatura da área, em busca dos autores que estimularam esse trabalho, como Almeida, Barbalho, Berac, Maciel, Cunha e Cavalcante, entre outros. E, em seguida, foi feito um estudo de caso com a comunidade acadêmica usuária da biblioteca, com posterior análise qualitativa dos dados. Planejamento em unidades da informação. É a partir do planejamento que a biblioteca pode definir novos objetivos e ações para avaliar e aperfeiçoar os serviços e produtos oferecidos aos seus usuários. Conforme Barbalho e Berac, e com contribuição de Almeida, planejar pressupõe a execução das seguintes etapas: diagnóstico, que consiste em realizar um levantamento da situação da unidade de informação, visando conhecer sua realidade para subsidiar as demais etapas. Objeto planejamento, em que se estabelece o que se vai planejar diante do constatado no diagnóstico, definindo objetivos, metas e prioridades. Formulação do planejamento, adotando processos e técnicas em função dos objetivos estabelecidos. Implementação, processo de execução das ações formuladas. Monitorando, controle, monitoramento das atividades das ações propostas. E avaliação, processo que acompanha todas as fases do planejamento, possibilitando fazer mudanças e adaptações. A primeira dessas etapas é o objeto do estudo do trabalho. O diagnóstico organizacional. O diagnóstico identifica os pontos positivos e as deficiências do funcionamento de uma organização, retratando sua realidade e apresentando seus principais problemas. Essa etapa identifica os pontos positivos e as deficiências do funcionamento da organização, retratando sua realidade e apresentando seus problemas. Para alcançar esse propósito, é necessário seguir etapas de elaboração do projeto de diagnóstico e a implementação deste. Para o desenvolvimento metodológico da questão, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, através do levantamento bibliográfico de livros e artigos científicos que abordam o tema em estudo, e a pesquisa documental, analisando o regimento e regulamento do IFSC, o relatório do último estudo de usuários realizado na biblioteca, e os relatórios das avaliações dos cursos superiores feitas por comissões do Ministério da Educação, o MEC. A pesquisa trata-se de um estudo de caso da biblioteca do UFSC, Campus do Iguatu, com análise qualitativa dos dados coletados por meio de entrevistas estruturadas com os servidores da biblioteca, realizadas no segundo semestre de 2017, e os dados que integram os resultados do estudo de usuários, realizado no primeiro semestre de 2017. A definição dos aspectos a serem analisados pelos participantes da pesquisa se baseou na sugestão de Almeida e na análise de objetivos, metas e prioridades da unidade de informação, objeto de
Objetos desse estudo. A Biblioteca do UFSC Campo de Iguatu, Biblioteca L'Oréal, vinculada com o Departamento de Ensino da Diretoria de Ensino, divide-se nas 2 unidades do campo. Atuam no setor 2 bibliotecários, 3 auxiliares de biblioteca, 3 assistentes em administração e 2 auxiliares em administração, além de 3 bolsistas. Ela conta com um acervo de aproximadamente 17.700 exemplares de suporte físico e também integra o sistema de bibliotecas do IFSC, o SILB, que disponibiliza uma base de dados virtual com acesso ilimitado a um acervo com mais de 6.200 livros, além do acesso ao portal de periódicos CAPES. Inerentes ao processo de ensino, pesquisa e extensão que integram o IFSC, suas bibliotecas precisam estar em conformidade com os requisitos obrigatórios para atenderem aos cursos técnicos e de graduação. Os parâmetros de qualidade instituídos pelo MEC relacionam-se à infraestrutura e ao acervo das bibliografias básicas e complementares dos cursos. Nos processos de criação dos cursos técnicos e de graduação e de reconhecimento e de inovação de reconhecimento dos cursos de graduação, as bibliotecas são avaliadas conforme tais indicadores. Agora eu passo para Yasmin. Boa noite, eu vou continuar falando sobre a análise dos dados. Então, foram considerados os pontos fortes e fracos dos seguintes aspectos: a estrutura física, a acessibilidade, os equipamentos, a estrutura organizacional, recursos humanos e o acervo e serviços. Então, no quadro a seguir que eu vou mostrar, vai contar os aspectos analisados pelos servidores entrevistados e pelos participantes do estudo de usuários. Então, vou falar 2 pontos de cada. Então, sobre a estrutura física, vamos falar sobre os pontos fortes. O espaço amplo, que pode ser expandido no prédio, e a iluminação suficiente. Como ponto fraco, a gente tem as salas de estudos que são insuficientes, que são 2, e a fiação elétrica antiga e desgastada. Sobre a acessibilidade, como ponto forte, a impressora para braille e a rampa de acesso. Como uma deficiência, não tem a sinalização tátil e nem visual. Nos equipamentos, no ponto forte temos a troca de todos os CPUs e os armários suficientes. Como ponto fraco, o guarda-volume sem porta e o plano para ampliação da mobília com início de novos cursos não tem. Continuando, a estrutura organizacional como ponto forte tem a equipe gestora acessível e disposta a contribuir com as demandas do setor, e o apoio da equipe gestora e setores pertinentes nas tomadas de decisão, e como deficiência, não tem regulamento nem manual de processos. Nos recursos humanos, os pontos fortes são que todos têm informação de nível superior, e eles têm incentivo financeiro para capacitação e reciclagem ao participar de eventos da área ou de curso de capacitação. E, como a deficiência, falta um servidor que a função é exclusivamente orientar os usuários na pesquisa e localização do acervo, e falta a oferta de treinamento, reciclagem para os servidores auxiliares. No acervo, como ponto forte, é gerenciado pelo sistema Sofia, e esse sistema oferece muitas possibilidades de relatórios. Como ponto fraco, o acervo Braille de periódicos não está cadastrado no sistema, e também não há parcerias a fim de angariar mais livros para didáticos ou didáticos para a biblioteca. E, por último, os serviços, como ponto forte, são disponibilizadas as bases de dados Sofia e BVU sem restrição de acesso, e há uma página no site, intranet, e-mail, mala direta do Sofia e página no Facebook para comunicação com os usuários. E as deficiências é que o mecanismo de comunicação disponível não são todos utilizados e pouca divulgação dos serviços oferecidos. Então, continuando,
é identificado que os pontos fracos se mostram muito mais do que os positivos, em todos os aspectos. Então, a falta desses pontos é um motivo de extrema atenção e não tem contribuído para a obtenção do conceito máximo nas avaliações do MEC e seu desatualizado e incompleto acervo. E também receberam destaque pelos servidores entrevistados para esse diagnóstico, tendo em vista a deficiência na quantidade de títulos e exemplares que compõem as bibliografias básicas e complementares dos cursos técnicos e de graduação. Então, é importante comentar a ausência dos documentos institucionais que oferecem apoio legal à biblioteca, que estabelecem, regulamenta e padroniza o seu funcionamento, então interferindo também na qualidade das atividades oferecidas. Então, como uma solução das adversidades apontadas, é fundamental explorar as potencialidades da biblioteca, com destaque ao apoio e o tempo da equipe gestora do campus, onde possuem um poder decisório. Então, são cruciais para a proposição e realização de soluções nesses aspectos para as limitações ora elencadas. Então, como consideração final, então, visto as informações coletadas, foi apontado muitas deficiências existentes na biblioteca do IFC Campus de Iguatu. Então, é importante organizar e priorizar os problemas mais necessários e propor soluções viáveis, considerando os recursos disponíveis e as limitações. Então, com esse diagnóstico, é possível a elaboração de um plano de trabalho da biblioteca, que deverá ser preparado com a colaboração de toda a equipe do setor e apresentado à equipe gestora do campus, que auxiliará na concretização das soluções propostas, além de possibilitar intervenções imediatas baseadas na realidade identificada. O processo de diagnóstico possibilita uma avaliação dos resultados do plano de trabalho desenvolvido quando realizado, também após a aplicação do plano, sendo comparado ao primeiro diagnóstico feito, apresentando, assim, as diferenças entre os dois momentos da instituição. Então, a gente termina por aqui, e é isso.